A paz do Senhor Jesus para todos nesta manhã. Vou ler aqui em 2 Samuel 35, que diz assim, capítulo 22, versículo 35, que diz: Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Aqui vemos este homem de Deus, que fala sobre o cântico de Davi, em ação de graça, ele pediu ao Senhor que viesse instruir as suas mãos para a peleja. Ou seja, ele estava pedindo ao Senhor que o fortalecesse as tuas mãos, que ungisse as tuas mãos para as lutas, para as dificuldades. E sabemos que... E ele ainda pediu de maneira que um arco de cobre. Então ele pediu que Deus desse a ele a força necessária para que ele pudesse vencer aquelas lutas, aquelas pelejas, aquelas dificuldades. Sabemos que Davi, o reinado de Davi, Davi era um homem de frente de batalha que sempre estava guerreando. E ele ia na força do Senhor. Então Davi, ele nunca ia na sua força, mas sim na força de Deus. Então o que o Senhor está falando esta manhã? Que viemos pedir ao Senhor que venha instruir as nossas mãos para a peleja do nosso dia a dia, para que a gente não venha desfalecer as nossas forças. Para que a gente não possa ir na nossa força, porque nós sabemos que nós somos limitados. E Deus não é limitado. Então nós devemos pedir ao Senhor força para a gente conseguir prosseguir, vencer as dificuldades, as lutas, as pelejas. Porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades das regiões celestiais. Queremos pedir ao Senhor força e autoridade para que venhamos vencer essas lutas, essas dificuldades, estas pelejas que sobrevêm. Porque nós sentimos o efeito quando quando o mundo espiritual está em guerra. Nós sentimos esse efeito. O nosso corpo sente esse efeito quando algo não está bem. E eu estava aqui meditando na palavra de Deus, porque eu sempre peço direcionamento para que o Senhor não venha falar nada de mim, mas que venha do coração de Deus. E sempre o Espírito Santo me faz lembrar do sofrimento de Jesus. Daquela passagem ali de Jesus no Getsemane. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais conseguimos sentir o efeito das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Se tem alguém passando dificuldade, se tem alguém sofrendo, se tem alguém em pecado, se tem alguém precisando de libertação, se tem alguém passando por calúnia, difamação, a gente consegue sentir esse efeito, a gente consegue perceber e a gente também sofre junto, porque a gente consegue sentir o que o outro está sentindo, o sofrimento, as dificuldades que o outro também está sentindo. Então, quando Jesus, ele esteve ali, naquele momento, ali no Getsemane, da mesma forma que Deus, ele permitiu que o seu filho passasse aquele momento ali, que foi preciso, ele sentiu o peso, ele sabia o que ele ia passar. Deus, ele também permite a gente passar por determinadas situações. Não vou dizer que ele deixa a gente passar o que o seu filho amado passou, mas ele permite a gente passar por algumas situações adversas para provar o que verdadeiramente está dentro do nosso coração. Se vamos prosseguir ou se vamos avançar. Se vamos carregar a cruz ou se vamos abandonar a cruz. Se vamos fazer a vontade dele ou se vamos negar a vontade dele. E naquele momento ali, o seu filho estava sendo provado. E ele foi aprovado. Porque o que Jesus sentiu, homem nenhum sentiria. Porque ele sentiu o peso, ele sentiu o peso do pecado, ele sentiu o que sobrevinha ali na frente, o que ele ia passar. Então, o que o Senhor quer falar para nós? Quando vier a dificuldade, quando vier os problemas, quando você pensar em desistir, olha pelo que o teu filho passou ali no Getsemane. Aquele momento difícil, ele não desistiu.
E tem momento na nossa vida, da mesma forma que Jesus orou ali, e ele conversou com seu pai ali, falou, pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Deus, ele ficou em silêncio. Então, da mesma forma que ele ficou em silêncio ali com o teu filho, Deus também fica em silêncio na nossa vida em determinados momentos. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Ele continua trabalhando da mesma forma, mesmo em silêncio. Eu sei que o silêncio de Deus não é bom, porque quando a gente está passando por uma turbulência, passando por uma dificuldade, vem aquele momento de aflição, aquele momento de angústia, que a tua alma está gritando praticamente dentro de ti. Você quer ouvir uma palavra de Deus, você quer ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo. Você quer que Deus resolva aquela situação naquela hora. Você quer que Deus quebra aquele mal. Você quer que Deus te dê a vitória naquele momento. Nós temos que saber esperar que há um tempo de Deus para todas as coisas. Então devemos saber esperar verdadeiramente no Senhor, que Deus, ele é fiel. Deus, ele não abandona os seus filhos em momento algum. Então temos que aprender a avançar, confiar. Confiar é avançar, é prosseguir, é ir avante. Mesmo que você olhe e fale assim, Senhor, eu não vou conseguir, e Deus fala, pode ir, que eu já te dei a vitória, que você já conseguiu transpor. Porque Deus, ele não nos vê como a gente vê. Deus vê, a gente vem recebendo a vitória. Deus nos vê conquistando. Então, nós temos que aprender a entender que a nossa força está em Deus. Que Deus quer que a gente viva na sua total dependência. Porque os dias são maus. E Jesus está voltando. Por isso que as coisas estão se apertando a cada dia. Mais luta, mais tribulação tem aumentado. Porque o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Então, o que acontece? Ele está lutando de todas as formas, porque ele já está condenado. A Nassuri canta lá na ceia. A sentença dele, Deus já deu a sentença. E na palavra de Deus que esse mundo jaz do maligno. Então nós estamos aqui somente de passagem. Então por isso que a gente passa por aquele que verdadeiramente está na presença de Deus, quer fazer a vontade de Deus para ajudar aqueles que estão caídos, para ajudar a levantar aqueles que estão no mundo, para levar a palavra, para levar a mensagem, para mostrar o caminho da verdade. Passa por muitas lutas, perseguições, porque ele não quer ver ninguém salvo, não quer ver ninguém liberto, porque ele já esteve lá na glória e ele sabe como que é lá. Então, por isso que devemos vigiar, estar na torre de vigia, porque ele luta 24 horas. E na Bíblia fala que ele está ao derredor. Ao redor está os anjos do Senhor acampados ao redor daqueles que o temem. Então, nós estamos acampados pelos anjos do Senhor. E ao derredor ele está bramando como leão. Então, ele está ao derredor. Então, por isso que devemos vigiar para não dar brecha. Para a gente não dar brecha em momento algum. Principalmente a questão da ira. Devemos vigiar. Por isso que ireis e não pequeis. Por quê? A ira abre porta para o inimigo agir. A ira abre porta para o inimigo agir e atacar o servo de Deus. Então devemos pedir ao Senhor o revestimento da armadura e a cobertura do seu sangue constantemente. Pedir que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos dar força para a gente conseguir avançando dia após dia. Dia após dia. Então, que possamos pedir ao Senhor força e seguir o exemplo de Jesus. Não recua, não retroceda, não olhe para trás. Não diga, eu não vou conseguir. Fala, eu vou em nome de Jesus. Porque na palavra do Senhor diz, se pedires em meu nome, eu te darei. Então, que viemos pedir em nome de Jesus, para que a gente venha conseguir vencer, conseguir avançar, conseguir fazer a vontade de Deus, conseguir viver verdadeiramente a palavra de Deus e pedir ao Senhor força constantemente. Tem algo que Deus, eu lembro, né, quando eu
estava vivendo um momento difícil na minha vida e lembro que Deus falou para mim, estou ungindo suas mãos para a peleja. Então, aquele momento ali, eu falei, Deus, eu vou enfrentar muita luta daqui para frente, porque se o Senhor está ungindo as minhas mãos para a peleja, é porque as dificuldades serão tantas que é preciso minhas mãos estar ungidas para as lutas, para as dificuldades do dia a dia. E depois que Deus ungiu as minhas mãos para a peleja, para as lutas do dia a dia, realmente eu passei por muitas dificuldades que se não fosse o Senhor na minha vida, eu não teria conseguido. Então, que possamos pedir, como Davi pediu, que venha instruir as minhas mãos para a peleja. Então, peça ao Senhor que venha instruir as tuas mãos para a peleja, de uma forma que você venha vencer todas as dificuldades que vier sobre a tua vida. E ele pediu de uma forma que ele possa, de maneira que um arco de cobre se quebre pelos meus braços. Então ele estava pedindo uma força que viesse ter uma força que viesse quebrar um arco de cobre. Então eu acredito que deve ser muito forte. Então a força que ele estava pedindo a Deus era uma força sobrenatural que somente Deus poderia dar, que somente Deus tem o poder de nos conceder esta força. Então o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Então que viemos ler a palavra de Deus e viver como os profetas viveu, como Neemias. Então Deus ainda está me dando esta passagem para a gente ver que Neemias ele não olhou para as perseguições, para as dificuldades, para os problemas, para aqueles momentos de angústia. Então devemos pedir do Senhor força quando vier o tempo da aflição, o tempo da perseguição, o tempo da angústia, o tempo das calúnias. Então quando há um tempo para todas as coisas, nós passamos por um momento de cada coisa. Então é nesta hora aí que temos que pedir ao Senhor graça, força, para que a gente não venha recuar, perder a coroa e nem achar que os problemas estão além de Deus, que é além do que Deus pode fazer e achar que o caminho certo é tirar a própria vida. Não é. Então que possamos viver o tempo de Deus e pedir a Deus sabedoria para viver cada tempo na nossa vida, porque há um tempo para todas as coisas. E há momento na nossa vida que queremos viver só o que é bom. Não queremos viver luta, mas se a gente for olhar para os profetas, para aqueles grandes homens que se dispôs a fazer o que Deus queria, eles passaram por situações piores do que nós estamos vivendo agora. E eles venceram. Então eu vejo Paulo, naquela passagem que Paulo diz, passei por muitas aflições, de todas elas o Senhor me livrou. Então o Senhor também nos livrará da mesma forma que Paulo passou por muitas aflições, por muitas perseguições, e de todas elas o Senhor o livrou e deu a vitória. Então Deus não é diferente no nosso meio. Assim como Ele agiu no passado, Ele continua nos agindo no presente. Basta a gente nos posicionar verdadeiramente na Tua presença e fazer de acordo como Ele quer, e que a gente venha falar, eis-me aqui, faça em mim o Teu querer, a Tua vontade. Que venhamos negar nós mesmos e pregar e falar aquilo que Ele quer e não aquilo que queremos. Amém? Então fique na paz do Senhor, compartilhe esta mensagem com 3 a 5 pessoas. Me ajude a fazer a obra do Senhor. Para que outras vidas venham ser salvas, venham ser libertas pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo. Então a ordem de Deus é, não pare, porque Ele está ouvindo as tuas orações. Ele também trabalha no silêncio. No silêncio, Ele também está operando. Então, Ele fala, agindo Deus, quem impedirá? Então, ninguém pode impedir o agir de Deus na terra. Ninguém tem este poder. Quando Deus está na frente, o inferno tem que recuar em nome de Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é soberano, a soberania está nas tuas mãos, o poder está nas tuas mãos, a vontade está nas tuas mãos, tudo está no controle de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E Deus não deu ainda a última palavra. Então fica firme na presença do Senhor e continue buscando a presença daquele que pode todas as coisas.
Às vezes buscamos a presença de quem não pode nos ajudar. Mas quando nós dobramos o nosso joelho e clamamos pela tua presença em nome de Jesus, tudo aquilo que está tentando nos destruir cai por terra em nome de Jesus Cristo e toda maldição é destruída no nome de Jesus. Então que o Senhor venha te abençoar nesta tarde. Eu profetizo sobre a tua vida a paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, fica esta palavra. Que o Senhor é a nossa força, é a nossa segurança, é o nosso refúgio eterno. Deus é a nossa muralha. Testifica, dê glórias, engrandeça o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Não deixe o inimigo tirar aquilo que Deus te deu. Não deixe o inimigo te enganar com pensamentos que não são do Senhor ou com palavras. Em nome de Jesus, tudo que for fazer, coloque na presença dEle. Amém? Fique na paz do Senhor.